Em nome da Igreja do Iguatemi, quero cumprimentar a todos os que estão presentes. E é uma alegria poder, nesse momento tão especial, estar com vocês na casa de Deus, nesta manhã, onde o sol brilha, e que o sol da justiça, nosso Salvador Jesus, possa brilhar em cada coração nesta hora. Eu quero também cumprimentar os nossos amigos internautas que nos assistem nos lugares, em vários lugares desse Brasil e quem sabe do mundo. Que todos se sintam bem, se sintam convidados a ouvir a palavra de Deus nesta manhã e poder extrair algumas coisas que necessitamos no nosso dia a dia, na nossa jornada cristã. Eu não posso deixar de mencionar aqui também, nós temos um amigo muito especial, é o Daniel, ele vem lá do Amapá. Que ele se sinta abraçado e convidado a estar mais vezes com a gente, porque isso nos honra e nos traz alegria. Se sinta em casa, porque a Igreja de Deus é a casa de oração para todos os povos. Que Deus possa lhe responder as suas questões, suas dúvidas e aquilo que você veio buscar nesse lugar. O tema que temos nesta manhã para estudarmos juntos, como famílias de Deus, tem como título: Lembrai-vos da mulher de Ló. Alguns especialistas em relacionamentos humanos, eles afirmam que nós passamos, queiramos ou não, por 3 fases na vida. Uma das fases é chamada picos dos montes. Tudo dá certo, tudo vai bem. Há uma segunda fase chamada planícies. Mais ou menos as coisas dão certo. Mas há uma terceira fase, um terceiro nível, chamado de vales. Notícias ruins, tristezas, coisas frustrantes acontecem. Ainda mais se diz que na nossa vida, diariamente, nós temos que fazer escolhas, obrigatoriamente. Quem sabe a escolha da roupa que vamos usar, o calçado, a alimentação que vamos nos alimentar durante o dia, o trabalho, o local aonde vamos, se é passeio, se é trabalho, etc. Eles afirmam que nós temos que fazer muitas escolhas diárias. A notícia boa é que Deus nos fez seres livres e nos capacitou do livre-arbítrio. Nós temos a capacidade de escolher. Uma coisa interessante que o Evangelho nos diz que necessitamos fazer escolhas, e fazer escolhas certas, é escolher estar ao lado de Jesus. Na vida espiritual, na jornada cristã, há apenas 2 escolhas a fazer. A Bíblia apresenta categoricamente que Deus nos oferece a bênção ou a maldição, a vida eterna ou a morte eterna. Nós passamos a entender que no campo espiritual não há terceira opção. A vida política pode haver uma terceira, quarta opção, mas no campo espiritual não há. Ou estamos escolhendo a Jesus, o nosso Salvador, a vida eterna, ou estamos escolhendo o Deus desse século, o mundo, e suas concupiscências. É interessante que a Bíblia relata em Gênesis, que após o pecado, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles passaram, entre outras coisas, a terem medo. E nós também herdamos essa carga genética. Nós também temos medo de alguma coisa. Satanás, o inimigo de Deus, ele sabe que nós temos medo.
Ele não vai aparecer para mim, para você, dizendo: olha para mim, eu sou Satanás. Ele não faz isso, porque ele sabe que nós temos medo. A Bíblia, na segunda carta de Coríntios, Paulo fala, por inspiração de Deus, que Satanás pode transformar-se em anjo de luz. E ele também usa símbolos sagrados. Ele usa a Bíblia. Por isso que nós temos mais de 40 mil placas de igrejas no mundo afora. Ele também pode usar a igreja. A escritora americana Ellen White, ela diz que muitas das pessoas que vêm para a igreja permitem ser usadas por ele para trazer confusões e etc. E ele usa a natureza criada por Deus para fazer a sua obra funesta. Ele é muito inteligente, ele não aparece dizendo: eu sou Satanás, porque nós fugiríamos. Ele aparece atrás de um lindo emprego, num emprego fantástico, para que você transgrida as leis de Deus. Ele pode aparecer por trás de uma linda pessoa, para derrotar o teu casamento. E assim poderíamos citar N exemplos de como ele trabalha disfarçadamente. Vamos ver um episódio interessante, que ele usou a princípio a natureza criada por Deus para trazer derrota. E vamos ao primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 13. Gênesis capítulo 13, de 1 a 14, diz assim: Subiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló ia com ele. Era Abrão muito rico em gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali fizera. Ali invocou Abrão o nome do Senhor. E também Ló, que com Abraão tinha rebanho, gado e tendas, mas a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, eles não poderiam mais habitar juntos. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e os seus pastores, pois irmãos somos. Versículo 9. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se escolheres a esquerda, ou melhor, a direita, irei para a esquerda. Levantou-lhe Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, em direção a Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Assim apartaram-se do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta-te, e estendes para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente.
somos na vida chamados a tomar e fazer escolhas. O relato que acabamos de ler é que Abraão, ele era um homem muito rico, era um pecuarista, era alguém que tinha muitos bens em gado, prata e ouro. Ele tinha 1000 pessoas a seu comando, entre familiares e funcionários. Era muita gente, mas era um homem de Deus. O livro Patriarcas e Profetas, da escritora americana Ellen White, ela diz que ele fazia 2 cultos, de manhã e ao pôr do sol. Mesmo com 1000 funcionários, ele tinha tempo para Deus. Por isso que ele era também bem-sucedido. Ló era sobrinho de Abraão, e ia com ele, mas geograficamente não havia pastos, não havia espaço geográfico para comportar tanto gado, tanta gente naquele lugar. E eles chegaram a uma conclusão, que estava havendo contenda entre os funcionários, pastores de Abrão e de Ló. E eles precisavam dividir-se as suas fazendas, os seus funcionários. E por elegância, Abrão tinha todo o direito de escolher a melhor da terra, humanamente falando. Mas ele deu preferência para o seu sobrinho Ló. Ló estava com Abrão numa região mais montanhosa, com dificuldades até de trabalhar a terra e de conduzir seus rebanhos, porque era uma região um pouco montanhosa. Ló, ao ver toda aquela planície, aquelas terras férteis de Sodoma e Gomorra e Sinear, várias cidades menores, ele optou pelo mais fácil. E a Bíblia diz que ele desceu para o vale. Sabe, a princípio ele se preocupou com as condições daquele lugar, porque os homens, a população daquelas cidades eram más, eram inimigos de Deus. E ele pensou, será que vou para lá? Sabe, a Pena Inspirada diz que Satanás sussurrou aos ouvidos de Ló, dizendo: Ló, olha a beleza dessas cidades. Olha quanto você pode duplicar, multiplicar os teus bens, negociando nessas cidades. Ló, não te preocupe, lá tem pecadores, é verdade, mas aqui também tem. E o relato diz que Ló desceu, Ló escolheu os vales. E a Bíblia diz que ele armou suas tendas até Sodoma e Gomorra. O relato diz que a cidade era maravilhosa, era um dos centros comerciais mais importantes daquela época. Havia muita riqueza. A ociosidade e a riqueza, diz o livro Patriarcas e Profetas, pode ser uma das maiores maldições para nós seres humanos. Pois o vício, o crime, segue em seu cortejo. E isso enfraquece o espírito, perturba o entendimento e avilta a alma. Satanás fica de emboscada, pronto para destruir aqueles que estão desprevenidos, cujo tempo vago lhe dá oportunidade para insinuar-se sobre alguns disfarces atraentes. Ele nunca é mais bem sucedido do que quando vem aos homens, aos seres humanos, em suas horas ociosas. Por isso que nós já ouvimos dizer que mente vazia é a oficina de Satanás. Como era o comportamento
dos moradores de Sodoma e Gomorra, essas cidades ricas. Em Sodoma havia regozijo, muita festa, muitas orgias sensuais, muita bebedice. Paixões brutais não eram refreadas. O povo desafiava abertamente a Deus e sua lei, e se deleitava em ações de violências. A violência está em tudo aquilo que não faz parte do plano do Evangelho. É interessante nós atentarmos para isso, que todo comportamento de violência não deve fazer parte daqueles que vão herdar a salvação, não farão parte, porque toda atitude de violência gera violência, e Deus não está no meio dela. Vocês não pararam para pensar por que os símbolos relacionados com o Espírito de Deus, com Jesus Cristo, é uma pomba e é um cordeiro? Vocês já pararam para pensar nisso? Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, desceu uma pomba de cor de ouro polido sobre Jesus. Pomba é símbolo de fidelidade. Especialistas na área de animais dizem que as pombas são fiéis ao seu companheiro, mesmo que ele morra. Ela ficará sozinha, não contrairá um novo relacionamento. A pomba é um animal que não causa pânico nem medo para ninguém. As aves de rapina, sim, mas a pomba, não. Jesus é representado como cordeiro, como uma ovelha, que também não causa pânico, não traz medo. Atentamos para isso. E isso era o comportamento das populações de Sodoma e Gomorra. Entre outras tais, eles eram violentos. Eles tinham ricas messes, os seus campos. Havia muito rebanho de gado que cobria as colinas. A arte e o comércio contribuíam para enriquecer a orgulhosa cidade ou as cidades da planície. Os tesouros do Oriente adornavam os seus palácios. E as caravanas do deserto traziam os seus abastecimentos de coisas e metais preciosos para lhe suprir os mercados. Nós podemos ver aqui que eles tinham capacidade de importar produtos e objetos para embelezar seus palácios. Eles viviam regaladamente, em berço esplêndido, porque tinham muito dinheiro, mas eles não tinham nada com Jesus Cristo. Passaram-se 20 anos da escolha que Ló fez, porque a Bíblia diz que Ló desceu para o vale, ele e a sua família, e tudo que ele tinha. Ele escolheu descer. Há uma recomendação bíblica muito importante para cada um de nós, que quando nós descobrimos a verdade pura do Evangelho de Deus, que é também chamado a água da fonte, do monte, que é limpa, que é cristalina, que é pura, que salva, eu não posso descer para o vale da vida para beber de cisternas rotas, turvas do mundo afora. Se todos fizessem isso, não haveria mais de 40 mil placas de igrejas. Mas Satanás tem usado símbolos sagrados. Ele apresentou a Bíblia para Jesus no deserto. Ele usa 1001 disfarces para levar você para o pecado. Ele pode usar a natureza de Deus como ele usou para Ló. E Ló se encantou com a beleza das cidades que já estava condenada.
Eu quero convidar vocês para abrir as suas Bíblias um pouquinho mais na frente. Gênesis. Vamos ao capítulo de Gênesis 19. Gênesis capítulo 19. Eu quero ler dos versículos 12 até o 17. E a minha tradução diz assim: disseram aqueles homens a Ló: capítulo 19, 12 a 17. Disseram aqueles homens a Ló: tem alguém mais aqui? Teus genros, teus filhos ou tuas filhas, e todos quanto tens nesta cidade, tira-os desse lugar. Porque nós vamos destruir esse lugar, pois o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e disse a seus genros, que haviam de casar com suas filhas: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Porém, pareceu aos seus genros como quem estava gracejando. Ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão dele e da sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Havendo-os tirado fora, disse um deles: escapa-te pela tua vida, e não olhes para trás, nem te detenhas em toda a planície, escapa-te para os montes, para que não pereças. Esse capítulo aqui registra que, por misericórdia, Jesus Cristo veio a essas cidades com 2 anjos, e estiveram na casa de Ló. E, por misericórdia, Deus veio pessoalmente e disse para eles: escapam-se depressa dessa cidade, não olhes para trás, porque haverá juízo sobre estas cidades. Eu fico me perguntando, essas orientações expressas de Deus para a família de Ló, será que não tem nada a ver com a minha família no século 21? Eu fico pensando, olhar para trás pode significar abandonar a velha vida, os costumes, as práticas, quem sabe ter que sair de onde eu estou. Já pensaram nisso? A ordem era expressa: não olhes para trás. Eu fico pensando no conselho que Paulo dá para nós, aonde ele diz, lá em Filipenses, na carta aos Filipenses ele diz: eu prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo para a frente, para as coisas que estão para a frente. A ordem expressa de Deus era: não olhes para trás, saia depressa. Olhar para trás pode significar muitas coisas. Eu já ouvi de muitas mães que disseram assim: sabe, a mulher de Ló olhou para trás porque ficara parte de sua família. Você não sabe o que é um amor de mãe, por isso que você não entende que a mulher olhou para trás porque tinha parte da sua família. Eu gostaria que as mães, as futuras mães, os pais, futuros pais que me ouvem nesta hora,
que atentasse para alguma coisa que a palavra de Deus tem ainda a nos dizer. A escritora americana Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 156 em diante, ela diz que a mulher de Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela, do seu coração. A prova inequívoca de que ela saíra, mas saiu olhando para trás, porque amava a riqueza, a ociosidade, as coisas oferecidas em Sodoma e Gomorra. Ela demonstrou no seu comportamento que ela não ensinou as filhas a amarem a lei de Deus, quando diz assim: não adulterarás. Porque as filhas, após sair com o pai e vir o juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, elas embebedaram o pai. Elas ofereceram ao pai, sem ele saber, bebidas misturadas. E elas mantiveram um relacionamento íntimo com o pai. Elas praticaram o incesto. Aí está a prova e a orientação para todas as mães do século 21. Ensinar os seus filhos a amarem a lei de Deus. Porque atrás do não de Deus há sempre bênçãos para nós. A prova de que ela olhou para trás, porque ela realmente não deu ouvidos de todo o coração para a ordem expressa de Deus, não olhar para trás. E ela olhou para trás, e o juízo de Deus foi imediato. Ela tornou-se uma estátua de sal. Aquilo que estava no coração dela, o apego às riquezas, foi simbolizado pelo juízo da estátua de sal. Porque o sal, em todos os tempos, principalmente na época de Jesus, nos tempos passados, ele simbolizava dinheiro, valores. E os valores de Sodoma, as coisas do mundo, estavam impregnados na mente e do coração da mulher de Ló. E ela tornou-se alvo do juízo de Deus e símbolo do que ia no coração dela, representado pela estátua de sal, o dinheiro, o luxo, a fama. Foi um desastre a escolha de Ló. A Bíblia diz, e Ellen White corrobora, dizendo que passou-se apenas 20 anos, as más escolhas de Ló destruiu a família. Eu pergunto para os casados, para aqueles que são chamados a serem sacerdotes da família, que escolhas estamos fazendo? Ao lado de Cristo, subindo o monte, ou escolhendo as coisas fáceis da vida, descendo para as planícies, para o vale? Foi um desastre a escolha de Ló. As filhas praticaram esse tamanho pecado e ficaram grávidas. E elas tiveram filhos. E esses filhos deram origem a duas nações, chamadas Moabitas e Amonitas. Duas nações inimigas do povo de Deus, contrário aos ensinamentos bíblicos da promessa de Jesus de salvar. Apenas 20 anos. Os anjos apertaram com Ló, a tal ponto de levar eles pela mão, porque eles não estavam dispostos a deixar aquele lugar condenado. Os anjos, por certo, disseram: Ló, é a última noite nesse lugar. Ló, é a última chance que você e a sua família estão tendo. Quem sabe Deus está dizendo para mim e para você, nesse sábado, 25 de julho de 2015. Você está tendo a última chance de decidir. Algumas pessoas já tomaram a sua decisão. Elas selaram a vida com Cristo através do batismo. O batismo não é tudo. Mas eu costumo dizer para aquelas pessoas que estudam comigo, do Bíblia Fácil, e aí, por aí afora, o batismo não é tudo, mas é o passaporte
para a eternidade. Quem sabe Deus está dizendo para mim e para você nesse dia que me ouve, é a última chance para vocês decidirem ao lado de Jesus. Quem sabe é também o último dia de vida, não sabemos. Mas Deus está nos proporcionando a oportunidade de decidir, de fazer escolhas certas. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, ela diz que passou apenas 20 anos para que Ló perdesse toda a família. Vocês podem se perguntarem agora, mas Edson, você está falando de alguém que já morreu. Por que está falando isso nesta manhã? Eu estou falando porque vocês estão vivos. Vocês têm a chance de escolher ao lado de Jesus. A agenda de vida nossa está aberta. Mas após a morte, ela está fechada, ela se fechará. Não há mais nada que se possa fazer. Porque a Bíblia categoricamente afirma que os mortos não sabem coisa nenhuma. Eles jazem no esquecimento. Eles voltam ao pó como foram criados. E só no dia do juízo, essa agenda vai se abrir. As pessoas ouvirão a voz de Deus e sairão dos túmulos. Uns para a vida eterna. E outros para o desgosto e para a destruição eterna. Estou falando para vocês nesta manhã que estão vivos, que vocês têm a oportunidade de corrigir algumas coisas que precisam ser corrigidas. Eu preciso corrigir algumas coisas. Necessitamos aprender com os erros dos outros. A pena inspirada diz que Ló estará nos céus, mas Ló estará sozinho. A família não poderá o acompanhá-lo. E foi a demora de Ló sair da cidade condenada que contribuiu para que a mulher não desse toda a atenção à expressa ordem de Deus: escapa-te, não olhe para trás. Às vezes nós levamos uma vida mais ou menos com Deus. E Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã que ser cristão mais ou menos, quase salvo, é totalmente perdido. Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã que há condições de refazermos a nossa vida. Deus é capaz de vir pessoalmente, como Ele fez com Ló e sua família, para dizer: é a última chance que vocês estão tendo, que eu estou tendo. Ló estará sozinho na eternidade. Não estará com a sua família. Porque 20 anos de prazer e de comodismo, de fartura, contribuiu para que ele perdesse sua família. Eu tenho falado, quem sabe nesta manhã, para muitos pais que têm os seus filhos longe do caminho do Senhor, que têm se angustiado, têm permitido que as lágrimas rolam pela sua face, pelo rosto. Eu digo uma coisa para vocês: Deus está dizendo nesta manhã: não desista. Eu tenho capacidade de agregar os teus filhos, mas eu conto com vocês para que vocês realmente façam escolhas certas. Nesta manhã Deus está dizendo para mim e para você, para os nossos amigos internautas: pode ser a última chance, mas eu estou dando essa última chance. Nós vamos ouvir uma música especial. Se durante essa música você se sentir tocado pelo Espírito de Deus, que você precisa fazer algumas mudanças na sua vida, que você precisa mudar alguns comportamentos que não condiz com os candidatos que vão herdar a salvação. Se você quiser dizer para o Senhor: eu dou ouvidos à expressa ordem de Deus, a não olhar mais para trás, mas prosseguir para o alvo, refazer, quem sabe, alguns relacionamentos,
que você se coloque em pé aonde você estiver. E se você tiver coragem, você vem à frente, próximo do altar do Senhor, para que possamos orar juntos, dizendo ao Senhor: eu te aceito. Eu quero fazer escolhas certas. Se até aqui não temos feito todas as escolhas certas, Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã, que há uma chance. Assim como teve uma chance para Ló e as suas famílias. Mas nem todos aproveitaram a chance. Quanto almejo ver a Cristo, ver-lhe o rosto, que prazer. Quando enfim ao lar eterno poderei para sempre o ver. Cante comigo. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória, em luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Oh, que encanto estar com Cristo, onde já não há mais dor, livre de qualquer perigo, desfrutando o seu amor. Face a face, que alegria há de ser viver assim, vendo o rosto tão querido de quem morto foi por mim. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória, em luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Amém. A Bíblia diz que a história se repetirá, mas que a história de Ló não se repita em nossas famílias. Ló estará sozinho nos céus, mas que Deus nos conceda a alegria de fazer a escolha certa ao lado de Deus, para que nenhum de nós falte naquele dia. E as tuas orações em favor dos filhos, continue fazendo, porque Deus vai atentar com um carinho todo especial, para que nenhum dos nossos cônjuges, nenhum dos nossos filhos fique fora, nem nossos amigos e vizinhos. Oramos. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos pelas decisões que foram tomadas. Nós te louvamos porque o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, o Senhor fez tudo para salvar a família de Ló. E o Senhor continua fazendo tudo para nos salvar. Não permita
que nenhum de nós, nenhum dos nossos cônjuges e família fique fora. Nenhum de nós poderá dizer naquele dia: Senhor, que o Senhor não fez tudo. Porque a cruz do Calvário é a prova inequívoca do teu grande amor. Que enquanto teu filho morreu de braços abertos, que nós, como pais e sacerdotes da família, não ficamos, nem venhamos a ficar de braços cruzados. Mas que possamos dar ouvido à tua voz de advertência. Escapa-te das corrupções desse mundo, não olhe para trás. Nós te agradecemos, Senhor, pelas decisões tomadas. O Senhor sabe o que passa no coração de cada filho teu, de cada filha tua. Permita, Senhor, que saiamos desse lugar mais inteligentes, porque estamos fazendo a escolha certa, ao lado de Jesus. Abençoe a direção desta igreja, Pastor Ibsen e a sua família, que representam todas as famílias da nossa comunidade. Que ela realmente, Senhor, possa ser uma comunidade de amor, de compreensão, de companheirismo. E que a violência, que as práticas carnais, inferiores, as coisas, tudo isso deve ficar para trás. E que possamos ter o mesmo sentimento do apóstolo Paulo, de prosseguir para o alvo, a perfeita vocação em Cristo Jesus. Que o teu santo evangelho possa continuar fazendo a diferença em nossas famílias, em nossos cônjuges, para que quando o Senhor voltar, possamos dizer com alegria: aqui está, Senhor, ou aqui estão os filhos que me deste. Purifica-nos de todo pecado. Não olhe para as nossas imperfeições, mas nos perdoe e nos capacite a vivermos em harmonia e no amor que o Senhor manifesta para cada um de nós. Porque tua palavra fala abertamente que seremos conhecidos como discípulos de Jesus se vos amardes, se nos amardes uns aos outros. Derrame a unção do teu Santo Espírito, para que unidos, como anjos de uma asa só, que abraçados voaremos. Purifica-nos e nos dê tua paz e a certeza de que realmente fizemos a decisão certa ao lado de Cristo. Que as nossas famílias possam ser salvas também pela nossa influência, do nosso comportamento, da nossa vida com Cristo. É nesse nome poderoso que nós oramos. Amém. Stay.